Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma escola que funciona em 3 períodos, 60% dos professores lecionam de manhã, 35% lecionam à tarde e 25% lecionam à noite. Nenhum professor da escola leciona tanto no período da manhã quanto no período da noite, mas todo professor leciona em pelo menos um período. Considerando-se apenas essas informações, assinale a alternativa em que os dados apresentados sobre esses professores são necessariamente verdadeiros. Bom, aí tem as porcentagens dos professores que trabalham somente no período da tarde, a porcentagem máxima ou mínima dos professores que trabalham no turno da tarde e noite, e as porcentagens máxima e mínima dos professores que trabalham no turno exclusivamente noite. Bom, eu vou resolver da forma típica, né, colocando aí os 3 diagramas, cada um representando um turno de trabalho desses professores. Então, eu coloco os diagramas de forma que eles tenham uma região em comum. Os 3 diagramas uma região em comum. Então, eu vou colocar isso em azul. Vou colocar aqui um diagrama representando, então, por exemplo, os professores que trabalham pela manhã. Aqui um outro diagrama dos professores que trabalham, por exemplo, à tarde. E aqui o terceiro diagrama dos que trabalham no turno noite. Então, vou colocar aqui, ó, manhã, tarde, noite. Bom, eu começo sempre com o preenchimento desses diagramas nesta parte, que é a interseção de todos. Mas nesse problema em particular, o que eu tenho? Eu tenho uma informação que nenhum professor da escola leciona tanto no período da manhã quanto no período da noite. Então, significa que nesta região aqui, eu não tenho ninguém. É claro que eu poderia pôr, então, por exemplo, 0% e 0%. Eu acho mais adequado tu eliminar aqui, ó. Fica mais visual. Eu gosto de eliminar assim, ó. Eu sei que aqui não entra ninguém, porque nessa região é a região comum professor manhã e noite, ninguém trabalha nesses 2 turnos. Como consequência, nenhum professor vai trabalhar nos 3 turnos, logicamente. Ok, então já fiz essa ressalva. E agora eu vou para as informações percentuais de cada turno. Diz que de manhã nós temos trabalhando aí 60% dos professores. À tarde são 35%. E à noite são 25%. Bom, e aí eu vou começar a jogar isso dentro do problema. Lembra que quando eu vou resolver problema de interseção de conjuntos, eu começo sempre preenchendo a parte de maior interseção, né, a parte, vamos dizer assim, mais central. Eu começaria a preencher por aqui. Essa parte já está preenchida porque ela foi eliminada. Então, me sobra as outras regiões de interseção, com, vamos dizer assim, com menos interseção. Que seria esta região e esta. Como eu não tenho esses valores, eu não tenho aqui, ó, a informação das porcentagens de manhã e tarde, nem tarde e noite, eu vou colocar que aqui eu tenho x% e aqui y%. E agora, se de manhã são 60% dos professores, o que acontece? Se aqui eu tenho x%, nessa parte exclusivamente manhã, já que aqui eu não tenho nada, é 60 menos aquele x%. 60% menos x%. E à tarde eu tenho 35%, bom, mas aí na tarde eu tenho que descontar esse percentual que também trabalha à noite e esse percentual que trabalha pela manhã. Então, para eu encontrar esta região, que são os exclusivos da tarde, eu tenho que diminuir x e y. Então, aqui fica 35 menos o x, vou fazer isso aqui melhor, 35 menos x e menos y. E à noite? À noite são 25%, mas eu não vou colocar 25% aqui, porque eu tenho mais esse y que também é noite. Então, aqui eu tenho, na realidade, 25%, não estou tirando os %, tá? 25 menos y. Ok.
Bom, claro que esse diagrama representa todos os professores, né? Esse desenho representa aí todos os professores, ou estão representados todos os professores, já que ele diz que todo professor leciona em pelo menos um período. Não teria, por exemplo, um professor aqui, ó, que estaria em férias, ou em licença, ou trabalhando na parte administrativa. Eu não tenho isso no problema. Todos os professores se encaixam em um dos turnos. Muito bem. Então, significa que se eu somar todos esses tipos, ó, esse tipo de professor com esse tipo, mais esse, fecham todos que é 100%. Então, é disso que eu vou tratar aqui. Ó. Eu vou somar 60 menos x, são os exclusivos da manhã, mais x, são aqueles manhã e tarde, mais 35 menos x menos y, que são os exclusivos tarde, 60 menos x exclusivos manhã, x manhã e tarde, 35 menos x menos y, os exclusivos tarde. E esse y aqui, que são os comuns tarde e noite, e ainda os exclusivos noite, 25 menos y. Então, somando tudo isso, vai dar o total percentual 100%. Aí eu consigo estabelecer aqui alguns cancelamentos. Menos x cancela com mais x. Consigo aqui menos y com mais y. E aí eu vou fazer de forma bem lenta aqui, ó. Eu vou colocar 60 que sobrou, mais 35, mais 25. E aqui me sobrou também menos x. E aqui menos y. Isso é igual a 100. 60 mais 35 mais 25, isso vai dar 60, 120. Menos x menos y igual a 100. Aí eu posso deixar aqui, ó, menos x menos y igual a 100 menos 120. E aí eu tenho menos x menos y igual a menos 20. Isso é uma proposta que eu consegui a partir dessa elucidação. Também posso dizer x mais y igual a 20. Né? Então, tenho duas possibilidades aqui. A partir deste 100%. Observa que eu não consigo descobrir quem é o x e quem é o y. Eu só consigo descobrir que somando os dois dá 20. Ok? Mas o valor de cada um eu não tenho. Poderia ser, por exemplo, 2 e 18. 16 e 4, 10 e 10, 1 e 19, mas o valor certo de cada um eu não consigo aqui. Bom, agora eu vou pensar assim, se x mais y é 20, olha só, aqui ó, no da tarde, os exclusivos tarde, que é 35, ou que são 35 menos x menos y, eu já posso substituir aqui, ó, menos x menos y por menos 20. Isso aqui, ó, eu substituo por menos 20. Fica 35 menos 20, e aí eu acho 15. 15% são exclusivos tarde. Olha aqui, ó, exatamente 15 exclusivos tarde, exatamente 15 exclusivos tarde. Tá? Então, eu poderia fazer esse tipo de raciocínio para chegar no 15. Ou então, eu podia também pensar assim, se é 35 menos x menos y, isso é o mesmo que 35 menos x mais y. Porque esse menos vai trocar aqui, ó, menos x menos y por distributiva. E x mais y, olha aqui, ó, é 20. Então, da mesma forma, eu enxergo 35 menos x mais y é 20. 35 menos 20, que resulta confirmando 15%. Então, 15% são exclusivos tarde. Então, aqui, ó, eu tenho 15%. Exclusivos tarde, que é o que ele diz aqui, ó, professores da escola que lecionam somente no período da tarde. São quantos? 15%. Exatamente 15%. E aqui eu tenho outra alternativa também, exatamente 15%. Então, é uma das duas, ou é a letra A ou a letra B.
Bom, como é que eu vou fazer os outros? Bom, aí aqui eu tenho os que lecionam tarde e noite, máximo e mínimo, e os que lecionam somente no período da noite. Eu acho mais interessante fazer o somente noite. Aquele que é exclusivo, ele é mais fácil de verificar. Então eu vou pensar aqui, ó, nos somente noite. Somente noite é 25 menos y. Então deixa eu fazer um cálculo aqui, ó. Somente noite. Somente noite. Somente noite é dado por 25 menos y. Bom, não tem como descobrir o valor do y, mas ele não quer saber o valor exato da noite, ele quer saber o mínimo ou o máximo. Então, vou pensar, se x mais y aqui ó, é 20, ó, eu tenho uma situação que é o x sendo mínimo, x igual a 0, e o y sendo máximo, y igual a 20. Ou posso ter o contrário, o x sendo máximo, x sendo igual a 20, e o y valendo 0. A soma deles tem que fechar 20. Então, o mínimo do x é o 0 e o y máximo 20. X máximo 20, y mínimo 0. Como eu quero aqui, ó, por exemplo, se eu quero o máximo da noite, o valor máximo que a noite atinge, eu vou usar o y menor possível. Eu vou vou usar o y menor que tem, que é o y igual a 0. E aí eu tenho máximo 25 menos 0. Então, o máximo seria 25% na noite. Vou calcular o mínimo também para olhar nas alternativas. Mínimo seria também 25 menos y. 25 menos. Para eu encontrar o valor mínimo da noite, eu tenho que usar o máximo do y. Qual é o maior valor possível para y? 20. Então, 25 menos 20, e aí o mínimo seria 5%. Então, eu tenho um mínimo de 5% e um máximo de 25% na noite. Vou para as alternativas. Mínimo de 5%, ó, aqui está valendo, mínimo de 5%. Máximo de 5% não. Mínimo de 5% aqui também, mínimo de 5%. Entre 10 e 20 não, né? Seria entre 5 e 25. Então, esse aqui também não. No máximo 5 também não, é no mínimo e no máximo 5 também não. Então, fiquei entre essas duas. Logicamente que eu já sei que a resposta correta é a letra A. Porque aqui bateu, ó, exatamente 15 e no mínimo 5%. Então, só está faltando confirmar os professores tarde e noite. E aí também relação máximo e mínimo. Então, vou achar um espaço aqui. E vou colocar tarde e noite. Tarde e noite. Bom, quem são os professores que trabalham tarde e noite? Tarde e noite, tá aqui, ó, são os Ys. Porque aqui eu não tenho ninguém, né, nessa região. Então, os que trabalham tarde e noite são os Ys. Ok. Tarde e noite é y. E aí o y, como já vimos aqui, ó, ele varia desde o valor 0 até 20. Então, o mínimo é 0% e o máximo é 20%. E aí vou para as alternativas. No máximo 20%, ok, pode ser, ó, confirma a letra A. No mínimo 20% não, entre 15 e 5 não, no máximo 20 pode, no mínimo 20 não. Tu vê que ele nem botou aqui no mínimo 0%, né? Não botou ali. Bom, então ficamos com a alternativa A. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.